Ô, Yoshinha, Mas conta essa história inteira do meninão que eu não posso falar o nome. Como do que eu não gosto inteira? inteira. Tá bom. Vai ser um momento storytelling. Tá. Eu quero emoção, eu quero entrega. Então vamos lá. Enfim, esse cara, eu conheci ele na academia anos atrás. E anos atrás eu era muito mais diferente, eu era bem mais magra. Eu era adolescente, né? Não bebia, não tinha uma vida de adulto, enfim. Então eu era bem mais magra. E aí eu conheci ele na academia, eu fiquei com ele uma vez. Só que assim, eu não achei que rolou, não achei que foi interessante. Aí, ainda bem, né? Eu virei pra ele e falei assim: não acho que a gente devia ficar mais, eu não sei o quê. E ficou por isso. Aí nunca mais fiquei com ele por uns bons anos. Aí passou um tempo, ele foi lá e me chamou. E aí ele falou: por que a gente não sai? Não sei o que é isso. Depois, isso foi em 2022. Já tinha passado muita coisa. Aí eu falei: tá bom, né? Vou sair com ele. Ele era bonzinho naquela época. Kiso. Olha como as coisas mudam. Como ele do Zac Efron, ele só tem o de atuar. Porque como ele foi ator, hein? Porra! Incrível. Pois é. Aí tá, a gente saiu, ele foi super fofo, a gente foi no bar e tal. Aí a gente ficou saindo por um tempo. Detalhe, ele, depois de 2 meses, começou a falar que queria continuar sério e não sei o quê. E que o pai dele já me chamava de Nora. Vocês estavam lá, vocês ouviram quando ele falou isso. Enfim, aí, obviamente, quando o cara fala isso, eu pensei, tá caminhando pra um namoro, né? E você queria? E eu queria, eu tava começando a gostar dele e tal, queria também. E tá. Aí nisso passa 6 meses. Não conheço os pais, não conheço os amigos. Não Eles tá namorando. não tô namorando. Tinham relações no meio da sala. Relações no meio da sala. Ele conhece minhas amigas. E isso não é que era tipo, não conheço e tudo bem. Não, era uma coisa que eu pedia. Eu falava, quando é que eu vou conhecer seus pais? Quando é que eu vou conhecer seus amigos e tal? Só que assim, ele me contava umas histórias dos amigos e dava pra perceber que eles eram cuzão. Eram péssimos. Então eu não fazia tanta questão dos amigos, mas enfim. Aí chegou num certo dia, que era a minha festa de aniversário. Não, antes disso. Antes disso, teve o meu aniversário, que a gente foi no bar. E aí eu falei pra ele, porque a gente vai passar a virada do meu aniversário no bar e não sei o quê. Com as minhas amigas. Pra você ir também, né? Aí ele, mas eu tenho que ir mesmo? Eu já vou na festa. Não é possível. Beleza, né? Eu fiquei lá quieta, calada, falei, tá bom, deixa quieto, né? Aí chegou no dia da festa. Aí eu acho que um outro amigo nosso tava falando de namoro com ele, alguma mas coisa. você levou ele no seu carro pra ter certeza de que ele ia, lembra? Eu levei... Não, outro Aí eu achei detalhe. Uber, gente. Ele morava, tipo... Esse era o outro que morava perto de mim. Ele morava 3 minutos da minha casa, tipo, do lado, assim. E aí, eu ia fazer o aniversário na minha casa. Só que eu, com a minha mente maluca, pensei... se eu fizer em casa, ele ou não vai aparecer... ou ele vai aparecer, ficar uns 30 minutos e ir embora. Nossa. Eu falei, vou fazer na casa da minha amiga, que é mais longe. Muita segurança. Vou dificultar. Aí fiz na casa da Ana, meu aniversário, né? Beleza, aí ele foi junto comigo pra eu ter certeza que ele ia. Ele virou pras meninas e falou que eu tava obrigando ele a ir, alguma coisa assim, né? E aí, beleza. Aí começou a rolar festa e tal. Aí eu acho que um amigo nosso falou de namoro com ele. Aí começou a, tipo, pressionar, perguntar, porque vocês não estão namorando ainda. E ele só fugindo do assunto, né? E aí... Você ficou muito bêbada. Eu fiquei muito bêbada. E aí eu vi que o assunto era esse. Comecei a entrar no assunto também. Estão falando disso, eu quero saber também. Aí eu fui lá, comecei a perguntar. Aí a gente saiu de perto de todo mundo. A gente foi conversar, porque o assunto começou a ficar bem sério, né? E aí, depois de muito perguntar pra ele, ele falou que não me pedia em namoro e não me apresentava pros pais nem pros amigos por causa do meu peso. Nossa, gente, esse dia. Eu Pois é. queria matar esse moleque. Sim. Esse moleque. E fala o que você fez depois. Não, depois eu chorei horrores. Minhas amigas muito fofas estavam lá comigo. Pediu pra me ele ajudar. ficar. Eu pedi pra ele ficar ainda. Ele literalmente virou pra mim e falou assim: sério, depois disso você quer que eu fique? Ele pediu um Uber e vazou, cagou. Melhor, né? Não, Não tinha como. cagou.
Não, mas, tipo, ele podia ter pelo menos um desculpa, não era isso que eu queria falar. Mas não, ele foi, então, tô indo embora. E vazou. Aí, beleza, eu fui conversar com ele depois, eu fui terminar as coisas, tava decidida a terminar. No que eu fui terminar, ele começa a chorar, igual uma criança. Ele, não, porque não, eu gosto muito de você, é que eu não sei me expressar e não sei o quê. Se você quiser, a gente vai agora conhecer os meus pais. Eu falei, não, agora que eu tenho noção do que você pensa de mim, eu não quero, tipo, ir desse jeito, sabe? E aí, enfim, eu tinha uma camiseta de presente pra ele de aniversário, de Natal, sei lá o que era. E aí eu deixei com ele, falei que eu não queria mais. E detalhe, o presente que ele me deu de aniversário foi um gin. Um gin na promoção que ele me contou que estava na promoção. E você, ela não quis, ela precisava de bebida pra festa dela. Ela não quis abrir porque ela achou muito especial. E eu falei pra ela, beberemos quando isso tudo acabar. Foi o que fizemos. Dito e feito, dito e feito. E aí, beleza, chorou um monte, não sei o que. Eu falei que eu queria terminar. Aí ele falou que ia mudar, que não sei o que, que ia me apresentar pros pais. Eu, idiota, fui lá e caí. Tá, isso era em dezembro. Aí, não, de novembro pra dezembro. Aí, chegou dezembro, passou dezembro inteiro. Ainda não conheci os pais, nem os amigos. Chegou no Natal. Aí, eu virei pra ele e falei, e aí? Você tá fazendo a mesma coisa, você não tá me apresentando, não sei o quê. E o pior é que eu brigava com ele, ele ficava assim. E não falava nada! Aí eu, mano, fala alguma coisa. Ele, tô pensando. Isso me irritava muito. Enfim. Aí você falava que ele levava 3 dias úteis. Ele levava 3 dias úteis pra ter um pensamento. E aí, beleza. Chegou no Natal, perguntei pra ele de novo, e aí ele falou, semana que vem eu vou te pedir em namoro. Ai, gente, pra quê, né? Pra quê? Chegou semana que vem, aí ele... Então, eu tava pensando aqui, vamos conversar? A gente foi conversar, ele... Eu não tô pronto pra namorar, porque eu ainda penso na minha ex. A ex que ele tinha terminado, sei lá, uns 5 anos atrás. Que namorava outro cara e ele se incomodava, porque esse cara era da faculdade dele. E aí ele ficava, ai, não, porque eu ainda não tô pronto, isso e aquilo. E foi isso. Excelente essa história, tá? Aí, Essa é a melhor história. péssimo. Não, mas depois disso você até, como a gente falou, tá vivendo um celibato. Como que tá essa nova vida? Ah, é assim, o celibato é um pouco triste, porque às vezes não tem, sei lá, algumas coisas que eu queria passar. Fala o que você quer. Ela quer ser maltratada em 4 paredes. É isso que ela quer. Tá Mas, querendo pau. Não tá sabendo pedir. Enfim, mas essa, eu juro que é a única parte que eu sinto falta. Eu não sinto falta de um cara do meu lado. Não sinto, tipo, eu acho que eu nunca tive um cara do meu lado pra fazer as coisas na vida, assim. E, enfim, eu acho que é só isso que eu sinto falta. E cada vez mais eu fico vendo, tipo, as coisas que os caras fazem e me dá mais preguiça ainda. Não, gente, juro. Liberaram os áudios dos homens héteros Sim. no TikTok. E aí você fica ouvindo o que as meninas tiveram que ouvir. Você fala, mano, não é possível que a pessoa tá passando por isso.